levantadas, que foram levantadas aqui hoje. O presidente eleito mentiu, foi? Mentiu. Mentiu e, por quê? inclusive nos meios de comunicação, nas redes sociais. Primeiro porque eu não perdi as eleições. Eu nem participei. Nem participou? Eu nem fui candidato ao posto. Foi candidato a vereador, não foi? Sim. Eu estava descompatibilizado. Tinham duas chapas que concorreram às eleições, em que eu não participei do processo eleitoral do Sindicato Municipal em nenhum momento. Então o senhor não reconhece a eleição, não? A eleição existiu e eu participei como votante, simples votante, fui lá votar. Certo. Eu não perdi as eleições. Segundo, mais uma inverdade, que não queremos entregar a chave do sindicato. E por que ainda não foi entregue? Justamente estamos aguardando a chapa vencedora reestruturar os cargos da diretoria para que seja lavrada a ata de posse. Eles já foram notificados no dia seguinte das eleições, 2 dias das eleições, para que fizessem, ou seja, foi ratificado a comunicação a eles. Por quê? O presidente... Isso impede a posse? Nós fomos ao cartório registrar e fomos informados que não se pode registrar uma chapa sem presidente. A chapa não... O presidente foi impugnado. O presidente atual que está aqui do lado. Ele foi impugnado? Ele foi impugnado. Por que foi impugnado? A chapa contrária a ele... Por que ele foi impugnado? A chapa que concorreu contra a chapa dele impetrou um pedido de impugnação junto à diretoria do sindicato, alegando uma ata do sindivigilante, o qual ele fazia parte da diretoria, e que a diretoria foi expulsa por dilapidar o patrimônio do trabalhador, segundo a ata do sindivigilante, dilapidar o patrimônio do trabalhador, emitir cheque sem fundo e outras irregularidades. E o Estatuto do Sindicato Municipal dos Guardas proíbe aquela pessoa que dilapidou o patrimônio de qualquer entidade sindical de participar do pleito das eleições. Então o que acontece? A chapa concorrente impetrou essa ação, ele foi comunicado para emitir resposta, a resposta dele não foi acatada, ele foi impugnado. Foi informado a ele, foi notificado, ele se recusou a assinar, foi notificado por AR, tanto ele como da diretoria dele, quase 20 dias antes das eleições, para que eles reestruturassem a chapa. Ou seja, indicassem quem seria o novo presidente. Enfim, eles não fizeram, participaram das eleições de forma irregular, ou seja, o filiado votou sem saber quem vai ser o presidente da chapa, e nós só estamos aguardando que a diretoria, que a chapa eleita, reestruture os cargos, diga quem vai ser o presidente, quem é o vice, para que seja lavrada a data de posse e que eles tomem posse e que sigam lutando pela categoria como nós fizemos há 3 anos. E a partir daí o senhor passará a chave. Por que esse mistério todo para entregar a chave da sede da entidade? Para entregar a chave tem que ter uma ata de posse, ou seja, eu tenho que lavrar essa ata de posse, tenho que entregar a chave a ele vai ter que emitir um documento dizendo os bens que eu estou passando à nova diretoria, a única coisa que está impedindo é justamente a reestruturação dos cargos. Por exemplo, ele foi impugnado, a chapa participou sem presidente, não tem presidente, tem vice. Quem é o representante legal? É o vice e o presidente. Doutor Marcos, a chapa foi impugnada, o que está acontecendo? O que aconteceu foi o seguinte, eles alegar, inclusive eu quero até ressaltar que quem mente, quem omite a verdade. Somente os trechos que de fato fundamentam e que são realmente essencial para explicar toda essa situação. De fato, a chapa 1 impugnou, tá ouvindo, né? Que eu não tô com... de fato, a chapa 1, ela impugnou a chapa 2. Inclusive, eu quero até estranhar por que a chapa 1 não está aqui, né? Porque a única beneficiada dessa impugnação seria a chapa 1, e não essa história aí desse remanejamento que estão dizendo. E aí a chapa 1 alegou que o Denis, por ter participado de um sindicato vigilante, teria sido afastado da direção por ter dilapidado o patrimônio, né? Agora, para poder explicar isso aí, eu vou ter que entrar um pouquinho na situação do sindivigilante, mas eu vou ser bem breve. O que aconteceu foi o seguinte, e aí a gente está dos documentos, né? E eu tô aqui trazendo para você. No dia 22/9, está aqui a ata, de 2008, o então presidente do sindicato, Jorge dos Santos, convocou uma assembleia para prorrogar o mandato. Né? O mandato terminaria em 2008 e ele quis deliberar em assembleia a prorrogação do mandato. O Jorge tinha assumido os sindicatos vigilantes já também por irregularidades do anterior, né? Agora, a diferença do anterior é que o anterior foi condenado criminalmente, né? O Daniel Hipólito, assim que eu entrei lá nos sindicatos vigilantes, no caso em 2005, 2006 mais ou menos, eu entrei com a representação criminal contra Daniel Hipólito, que foi julgado agora em 2011, como demora, né? Ele foi condenado por essas irregularidades. Então o Jorge sustentava que, como o sindicato não conseguiu se organizar, não teria recursos para poder fazer essa eleição, ele prorrogou o mandato e conseguiu, de fato. Só que uma parte da diretoria do Sindivigilante não concordava com isso e ajudou a criar uma junta governativa, certo?
na verdade, essa junta governativa, que é a questão que está sendo dita aqui, que no dia 4 de julho, essa é que é a ata, no dia 4 de julho, convocou essa Assembleia, porque o Estatuto permite isso, convocou essa Assembleia querendo, entre o item, eu marquei o item F aí, por favor, abre aí procura aí o item F. Item F. F, que é justamente essa questão deles aí. O item F. E foi aprovado realmente por maioria o afastamento. É bom que se fique claro. Primeiro foi só uma Assembleia, não foi um procedimento, nem mesmo interno foi feito esse procedimento para se apurar irregularidades, ter sido fornecido contraditório para que a diretoria afastasse, para que a diretoria se defendesse, né? E você veja aí, supostas de indícios de irregularidades, certo? Indícios, está no final. Deve ser no final, tá, Jorge? No final, indícios. Indício não é prova. É claro que quando você vai assumir uma diretoria, quem assume uma diretoria vai dizer que a outra está fazendo tudo que de errado, não vai elogiar, né? Até a atual diretoria mesmo, nós temos um monte de indícios também que passam para a gente com relação à atual diretoria aqui do Sigma, né? Que está aqui presente, mas são só indícios, nós não temos as provas ainda. Então eles foram de fato afastados, e aí, Jorge, essa aí gerou uma demanda processual imensa, sabe? Mas que no fundo, culminou com esse processo aqui, está marcado aí, está rodeado. Culminou com essa sentença aqui, da 6ª Vara Trabalhista, certo? Número do processo 562/2008, da 6ª Vara Trabalhista, está aqui a sentença também. E que fica muito claro que o objeto do processo, em nenhum momento discutiu irregularidades daquela diretoria, apenas queria anular a primeira Assembleia que Jorge fez, está aqui a sentença na sua mão. E que a Assembleia que Jorge fez, que o Denis era o vice-presidente dessa diretoria, anulando essa prorrogação, ou seja, Jorge não podia mais continuar na entidade. E aí a junta governativa assumiu, e eu rebati, mas enfim, mas aí é outra história. Então essa questão da impugnação, ela não existe, é um nada jurídico, entendeu? Primeiro, porque ele até se defendeu com relação a isso. Primeiro, porque não houve. Está aqui a prova de que não houve, essa história de ficha suja, isso não condiz com a verdade. Então, a impugnação, ela não existiu. Não houve condenação, né? Não houve nem condenação administrativa, nem judicial. Nem judicial, certo? Mas eu quero concluir. Certo. Apenas o registro dessa ata. Né? Ele se defendeu, houve um parecer do advogado, do assessor jurídico, e em nenhum momento foi apresentado nem registrado a decisão da diretoria executiva conforme reza o Estatuto da entidade. Quem tem que decidir o resultado dessa impugnação é a diretoria da executiva e não o advogado. Né? Que é uma outra discussão também, que o Estatuto é todo omisso e não fala nem qual é o prazo para essa Assembleia, entendeu? Não diz nem qual é o prazo. Mas, enfim, com relação ao mérito da impugnação, é o que eu tenho para falar. Agora, com relação à forma, esse é o grande questionamento. Primeiro, o legítimo para estar aqui questionando essa situação e estar se entregar é a chapa 1, que não aparece. Não aparece. E outra coisa, como é que você está impugnado numa eleição sindical e você participa dessa eleição? Exato. Entendeu? Ney Lúcio acabou de informar que nem participou, mas que está contestando. Exato. Tem legitimidade para fazer isso? Creio que não. Me parece óbvio que não. Ney deseja falar. Abra aqui, está aberto. Vamos lá. Só para deixar claro, Jorge, foi bom você citar que mais uma vez está sendo conduzido de forma errônea os fatos. Eu não estou aqui fazendo defesa da chapa 1, da chapa contrária, nem dos interesses. Estou aqui fazendo minha própria defesa, porque fui citado indevidamente nesse processo eleitoral, não só aqui como no meio de comunicação, de forma indevida. Eu não participei da elaboração desse pleito eleitoral do Sindicato Municipal dos Guardas, entendeu? Então não deveria ser citado de momento, muito pelo contrário, sempre faziam referência ao meu nome, sempre faziam citações inverídicas, inclusive aqui na rádio. Então a minha presença aqui é para defender, fazer o meu direito de defesa, me defender dessas acusações inverídicas sobre minha pessoa e que seja esclarecido. Vamos resumir, você pretende quando entregar a chave da sede? Já que tem um presidente eleito? Já foram notificados para estruturar a diretoria. Assim que eles estruturarem a diretoria... Existe essa necessidade? Não existe. O Estatuto nem prevê isso, Jorge. O Estatuto não fala sobre remanejamento. E por que essa resistência? Por que essa resistência? Não há resistência. A diretoria... ele foi impugnado pela diretoria, entendeu? Participou do processo eleitoral como votante, mas ele mesmo se intitulava como presidente ainda, ou seja, não acatou a impugnação, não fez uso de uma Assembleia Geral que ele tinha direito, depois da impugnação ele tinha direito a solicitar uma Assembleia Geral para debater o tema, verso inverso o Estatuto, ele abriu mão, não solicitou em nenhum momento,
participou do processo de forma irregular, entendeu? Não respeitou a decisão da diretoria e eu não tenho nenhuma imposição em lavrar essa ata de posse. Está no site da entidade todo o requisito que versou sobre essas eleições. Quem abrir o site da entidade vai ver passo a passo do que está acontecendo. Concorda, doutor Marcos, com isso? Com certeza que não, né? Porque, primeiro, não é em documento nem oficial. Aquilo lá que eles estão colocando na internet, colocam até o logotipo das eleições de 2012. Eu acho que é por isso que estão seguindo o procedimento da Justiça Eleitoral. Porque o candidato impugnado em processo sindical, a não ser que eles me tragam aqui uma legislação, né? Contundente, impugnado não participa de eleição nenhuma. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte: como é que eles querem dizer aqui que estão dispostos a ajudar, a cooperar, se não lavram nem a ata de eleição, Jorge? Né? Não lavram nem a ata de eleição, nem que fosse para dizer o que aconteceu. Né? E já para dificultar o meu trabalho, principalmente, como é que eu ia estar buscando? Né? Eu fui informado dessa situação no dia 11 de outubro. Né? Véspera de feriado, logo em seguida tive problemas de família, doença e tal. E a semana passada foi só para produzir documentos. Eu não tenho documento nenhum, eles não fazem nada, só ficam colocando na internet e criando situações que, como eu estou dizendo, o estatuto não prevê nada disso. Se você está impugnando o cabeça, a chapa toda dança, não tem como dizer isso. E se fosse o caso de impugnação, mas nem é. Aqui está provado aqui, ó. Eles estão dizendo que ele está impugnado, então prove. Não era nem obrigação minha estar provando que ele que é inocente. Eles queriam que provar que ele é o culpado. E qual o caminho agora? Já que está havendo resistência pelo ex-presidente... Ô, Jorge, bom seu dia. Nome? É Paulo Henrique, bom dia. Paulo Henrique, pode falar, Veja Paulo. bem, eu fui procurado pelo doutor Marcos aqui, ele me ligou para que eu explicasse toda a situação para ele via telefone. Expliquei toda a situação para ele, inclusive ele veio dizendo que nós estávamos impugnando a chapa. Eu expliquei para ele que a chapa não estava sendo impugnada. Quem estava sendo impugnado foi o presidente. Falei para ele que há toda a transparência, porque o órgão oficial do sindicato é o site, como o Ney informou, todo o procedimento está no site do sindicato. Eu enviei um AR para o senhor Denis Frutuoso, porque eu liguei para ele para informar da sua impugnação, para que ele fosse pegar, ele se recusou. Eu tive que mandar um AR para ele, aqui está a assinaturazinha dele. Mandei um AR também no mesmo dia para o vice-presidente, para que ele recompôsse a chapa, isso no dia 24 de setembro, quando eles foram informados via AR. As eleições eram 9 de outubro. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o senhor Denis Frutuoso, se ele tem o estatuto do sindicato. Você tem o estatuto do sindicato? O estatuto de sindicato está aqui comigo, senhor Paulo Henrique. E eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que vocês não acatam a vontade da categoria que me elegeu, que elegeu a chapa 2, renovação, e que essa chapa assuma o sindicato? Os senhores que estão aqui agora passaram mais de 4 meses com nossa sede do sindicato fechada. Quando nós queríamos qualquer documento, tínhamos que ligar para os senhores ver ou não o dia que nos ia nos atender. Aí ia na sede do sindicato para abri-la, para dar algum documento para nossa pessoa. Eu estou aqui com a notificação que os senhores me deram do advogado do sindicato, mas aqui no estatuto diz que a diretoria executiva tem que assinar essa impugnação. Aí eu tenho aqui uma assinatura de um advogado. Cadê a comunicação da diretoria executiva? Vocês têm a diretoria executiva de sindicato? Só para concluir. Só para concluir aqui, como bem disse aqui o senhor Denis Frutuoso, ele disse que tem o estatuto. Ele sabe que quando alguém, que isso compete, o estatuto diz compete a qualquer afiliado solicitar a impugnação. Como aconteceu, a chapa 1 solicitou a impugnação dele, tranquilo. Encaminhou para o sindicato encaminhou para a assessoria jurídica para que desse o parecer. Mesmo diante dessa impugnação, o senhor Denis Frutuoso, como tem um estatuto, é o conhecedor, ele sabe que ele teria direito, como já passou, ele teria direito a uma assembleia para interpor recurso. Ele foi notificado dia 24, ele ficou calado, não falou nada, não solicitou uma assembleia e ficou espalhando para todo mundo que ele não tinha sido impugnado. Ora, está no site do sindicato, completamente transparência total. Em nenhum momento nós omitimos nada. A eleição ocorreu no dia 9 de outubro. No dia 10 de outubro, pela manhã, foi colocado no site do sindicato que a chapa 2 ganhou com